A minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Muito bem, meu querido, aqui está uma passagem que nós acabamos de ler, que fala acerca do ministério, aqui pelo menos escrito, revelado a nós, deste homem chamado Jonas, profeta menor. Então aqui nós podemos aprender algumas lições. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas já ouviu falar alguma coisa sobre Jonas. Quem é que nunca ouviu contar aquela história do homem que esteve no ventre de uma baleia ou de um grande peixe, que foi engolido por um grande peixe e deixado à praia? É este homem que nós vamos aqui falar algumas coisas, porque não dá tempo de falar, grandes e muitas coisas, mas algumas coisas que são importantes, são primazias para o início aqui dessa caminhada, onde Deus fez questão de deixar registrado para nos mostrar alguns comportamentos desse servo dele e que nós devemos trazer para as nossas vidas, a fim de nós nos enquadrarmos na palavra de Deus e ver se verdadeiramente nós estamos de acordo ou não, a nossa vida, a nossa conduta, de acordo com aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. Bem, meu querido, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, já está nos mostrando um relato da orientação divina a este homem chamado Jonas, para que Jonas, como era na época, o profeta levantado por Deus para aquela região, para que ele profetizasse contra uma cidade, onde a maldade daquela cidade já havia subido até os céus, e Deus já havia determinado uma sentença sobre ela. Deus então orienta o seu profeta que fosse até aquela cidade e profetizasse contra aquela cidade. Mas nós encontramos aqui no relato, já no versículo de número 2, no versículo de número 3, que Jonas se levanta para fugir da face do Senhor e não para cumprir aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Jonas, então, o texto sagrado vai nos dizer que Jonas, ele desce, vou repetir, Jonas, ele desce até uma cidade chamada Jope, ele vai até o porto ali, então compra uma passagem de um navio que estava ancorado ali naquele porto, e também, quando ele compra aquela passagem, ele adentra até o barco, e ele desce também, vou repetir outra vez, ele desce até o porão daquele navio. Então aquele navio, ele ali sai do porto e começa a sua trajetória no mar, em direção a Tarsis, porque esse era o destino. Jonas queria fugir da face do Senhor, e Jonas estava indo para uma direção contrária daquilo que Deus havia determinado sobre a sua vida. Jonas então, o texto sagrado vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que Jonas estava ali dormindo quando Deus soprou um grande vento sobre o mar, e as ondas, as águas eram altas, e o mar se tornou revolto, e uma tempestade se instalou, e a tempestade foi tamanha que o próprio texto nos diz que aquele barco quase que se partia, quase que se quebrou. Mas no decorrer dessa tempestade, os homens que ali estavam naquela embarcação começaram a se desesperar, começaram a pegar todas as coisas que estavam dentro do barco, pensando que era excesso de peso, pensando que era alguma coisa que eles tivessem feito, e começaram a lançar ali toda a bagagem, tudo que eles podiam, começar a lançar ao mar para eliminar o excesso de peso, para que aquele barco não viesse a pique. E aquele desespero começou a tomar conta de todos os marinheiros que ali estavam. De repente, o capitão, aquele que estava diante, aquele que estava com a responsabilidade de conduzir o leme ali daquela embarcação, desce até o porão e encontra um homem que estava dormindo em meio a toda a turbulência, em meio a toda a tempestade. Jonas estava dormindo.
E ele foi despertado. Então aqueles homens começaram a levantar algumas questões sobre a vida de Jonas. Então, para levantar questões, para que ele soubesse de quem era a culpa, eles lançaram sorte, diz o texto sagrado. E a sorte caiu sobre a vida de Jonas. E sobre quem caísse a sorte ali, então aquele homem seria inquirido pelos outros para saber o que estava acontecendo. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre a vida de Jonas. E quando caiu sobre a vida de Jonas, então ele começou a ser questionado pelos outros marinheiros, dizendo da onde ele vinha, quem ele era, o que ele estava fazendo ali, para onde ele estava indo, o que estava acontecendo, que Deus ele servia, qual era a origem dele. Então todas essas perguntas foram lançadas diante da face de Jonas, para que Jonas pudesse responder aquelas questões. Aqueles marinheiros então chegaram à conclusão pela própria resposta de Jonas. Jonas dizendo assim: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e isso está acontecendo porque eu estou em desobediência. Se vocês me lançarem ao mar, então Deus certamente irá fazer passar, cessar essa tempestade. Então aqueles marinheiros no primeiro instante não quiseram lançar Jonas, porque falou assim: mas por que nós lançaríamos um homem, ao mar? E esse mar é perigoso, além de ser perigoso, a tempestade está forte, nós não iremos lançar. E Jonas falou: não, se vocês não fizerem isso, todos aqui em volta estará correndo perigo. Então aqueles homens então lançaram Jonas ao mar. Após ter lançado Jonas ao mar e a tempestade ser cessado, aqueles homens que outrora, no meio do desespero, diz o texto sagrado, que cada um estava buscando refúgio nos seus próprios deuses a quem servia, quando eles fizeram e seguiram o que Jonas havia determinado, a tempestade acalmou. Então diz a palavra do Senhor que eles temeram e passaram a sacrificar e adorar ao Deus de Jonas, e cultuaram a Deus ali, louvaram ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus no qual Jonas havia ali ministrado sobre a vida deles. Jonas havia declarado a quem servia, e eles viram o resultado sobre a vida deles imediatamente após ter lançado Jonas ali ao mar. O texto vai nos seguir dizendo que Jonas, Deus providenciou que um grande peixe ali engolisse Jonas e o vomitasse na praia de volta para aquele local onde Deus havia determinado, dado uma direção para que Jonas pudesse cumprir para o Senhor aquilo que o Senhor havia determinado. Encontramos também uma oração de Jonas, quando Jonas estava ali no ventre do grande peixe, ele clamando ao Senhor, ele invocando ao Senhor e pedindo a Deus que Deus desse a ele aquele livramento, porque ele já estava desfalecendo ali com a sua cabeça em volta de algas, ele já estava ali desfalecendo, perdendo as forças, ele já estava naquele lugar ali onde a sua vida já estava indo embora. Ele clama por Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele e poupasse ele. Então, depois do clamor de Jonas, Deus então providenciou que o peixe o deixasse ali na praia, para que Jonas cumprisse aquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Muito bem, essa parte dessa história, essa primeira parte dessa história de Jonas, eu aqui fiz questão de declarar, porque eu sei que algumas pessoas conhecem, mas grande parte, ou talvez a maioria, não conheça essa passagem bíblica. Já ouviu falar de algumas coisas, mas não conhece a passagem bíblica por completo. Eu fiz questão de elucidar a sua mente para você compreender e qual é o significado espiritual, qual é a aplicação bíblica que nós já podemos ter nesse primeiro momento sobre as nossas vidas. Existem pessoas, meu amado, quem sabe você tem vivido assim, quem sabe você tem vivido uma grande tempestade na sua vida, porque Deus te deu uma orientação, Deus determinou um norte para a sua vida, Deus já disse o que você deve fazer, Deus já determinou sobre a sua vida o que você deve fazer, e você pegou uma direção contrária. Você está tentando fugir da face do Senhor, você está tentando fugir de Deus como se isso fosse possível, assim como Jonas tentou fazer. Diz o texto sagrado que Jonas, ele fugindo, ou tentando fugir da face do Senhor, ele tomou uma direção contrária. Quem sabe você tem sofrido porque você tem tomado uma direção contrária. Deus já colocou no seu coração o que você deve fazer. Deus já usou homens, Deus já usou mulheres de Deus, homens de Deus, para te orientar, para dizer a você qual que deve ser a sua posição, qual que deve ser a sua postura, qual que deve ser a sua conduta a partir de então. Mas você tem endurecido o seu coração e você tem tomado um caminho totalmente contrário àquele que Deus já havia determinado sobre a sua vida. E por isso, quem sabe, o vento tem soprado.
Por isso, quem sabe o vento tem soprado, a tempestade tem sido brava demais para a sua vida, para com a sua casa, para com os seus negócios. Você tem vivido, quem sabe, num momento de desobediência à palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a orientação de Deus, certamente nós estamos rejeitando a orientação do Eterno. E quando nós abrimos mão da orientação do Eterno, nós estamos declarando profeticamente no mundo espiritual, a partir deste momento, e que eu não aceito a orientação de Deus, então eu passo a viver conforme aquilo que eu determinar no meu coração. Ou seja, nós passamos a viver em desobediência, nós passamos a assumir a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que advém pela nossa desobediência. Então Deus ali, Ele permite algumas situações, Ele permite algumas coisas acontecer, sabe para quê? Só para te trazer de volta para o caminho que Ele já determinou sobre a sua vida. Eu sempre digo para as pessoas que ninguém nasceu nesse mundo por acaso, ninguém veio a este mundo simplesmente para nascer, crescer e depois morrer. Todos nós que Deus permite abrirmos os nossos olhos aqui e nascer, um dia aqui nessa terra nós nascemos para cumprir um propósito de Deus, para cumprir algo para o Senhor, assim como Jonas estava determinado para cumprir esse propósito diante do Senhor. E enquanto ele foi resistente a obedecer a Deus, a seguir a orientação que Deus havia determinado sobre a vida dele, ele colocou em risco não apenas a vida dele, mas ele colocou em risco a vida das pessoas que estavam ao redor. Ele, em desobediência, ele estava colocando em perigo não a sua própria vida apenas, mas a vida de todos aqueles tripulantes do barco que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas. Eu quero te dizer, meu amado, que é tempo de você despertar para aquilo que Deus tem te falado, despertar para aquilo que Deus tem movido no seu coração, despertar para as orientações dos profetas, dos homens e das mulheres de Deus que têm te orientado, homens e mulheres de Deus que têm compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus, envolvidos na obra do Senhor. Homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado diante de você. Quantas e quantas vezes você já ouviu ministrações? Quantas e quantas vezes você já ouviu pregações? A maior revelação que nós temos é a revelação da palavra de Deus. E Deus nesse momento está te revelando. Se você estiver fora da rota que Deus determinou para a sua vida, você está atraindo para a sua vida maldição. Você está atraindo para a sua vida coisas que você não tem em si mesmo, estrutura para administrar. Você está atraindo para a sua vida aquilo que você não está preparado para receber. Que uma coisa é nós vivermos e vivenciarmos uma guerra com Deus à frente, outra coisa é nós vivermos e vivenciarmos uma guerra por conta própria, meu amado, minha amada, você não vai conseguir. Por conta própria você não tem os recursos, nem espirituais, nem físicos, nem materiais, nem humanos, para você superar esse momento que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma orientação certa para você, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Você pode crer nessa palavra, porque aí passa a ser a responsabilidade de Deus. Tudo quanto advém sobre a sua vida, tudo quanto acontece com você quando você verdadeiramente se lança de acordo com a orientação do Eterno, então a responsabilidade passa a ser dele. Eu quero te dizer que você não pode andar perdido, você não pode estar perdido, você não pode tentar fugir da sua responsabilidade. Viver em desobediência àquilo que Deus orienta é viver em rebeldia, é viver distante do propósito de Deus. E todo homem, toda mulher que está vivendo fora do propósito do Senhor, fora daquilo que Deus já determinou na realidade, a tendência dele é arrumar sofrimento para a vida dele. Eu não estou dizendo para você que quando você se achega a Cristo, eu não estou dizendo para você que quando você faz parte de uma congregação e você está com os irmãos, que o vento não sopra sobre a sua vida, sopra, mas você está firmado na rocha. Você não alicerçou a sua casa na areia, você está firmado na rocha e Ele te sustenta. Quando nós estamos alicerçados nesta rocha, a palavra de Deus nos compara como um caniço no deserto, que o vento, a tempestade, ela pode vir, o caniço pode até envergar, mas assim como a tempestade veio,
em uma direção, ela vai retornar em outra direção. Antes ela veio contra, e agora ela pode retornar favorável à sua vida. E o caniço que se inclinou no deserto por um instante, se inclinou não por causa da dificuldade, mas se inclinou para buscar a Deus. O caniço então agora, com a tempestade vindo contrária, antes contra e agora a favor, ele se ergue novamente no deserto, e todos vão contemplar o caniço lá, que na sua imagem, no seu aspecto pode ser frágil, pode estar fragilizado, mas é Deus que sustenta todas as coisas. Eu quero dizer para você que é Deus que te sustenta quando você está direcionado pela palavra de Deus, quando você tem a sua vida direcionada por aquilo que Deus estabelece sobre a sua vida. O vento pode soprar, mas você tem raízes profundas nessa rocha, e você não será arrancado, você não será ali, você não terá a sua vida passada sem cumprir o propósito do Senhor. Pelo contrário, Deus tem a direção, e Deus também tem a solução para tudo que advém sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não faça como Jonas, não tente desviar o foco, não tente fugir da face do Senhor, não tente correr do Senhor, porque dessa forma você não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você vai adquirir mais problema para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós temos ministrado a palavra do Senhor aqui na rádio, palavras que têm te estimulado a você se aproximar mais e mais do Senhor, para você ouvir a voz do Senhor. Existem pessoas que começam a ir na igreja, daqui a pouco o vento sopra. É o primeiro teste da fé dela, é o primeiro mover que Deus permite para dar a ela estabilidade, porque Deus, Ele nos prova para nos aprovar no final. Porque a aprovação, ela gera em nós esperança, ela gera em nós convicção, ela gera em nós a certeza de que nós estamos alicerçando a nossa fé num Deus que tem cuidado de nós. Ou seja, ela nos prepara para desafios maiores e para nós também obtermos bênçãos maiores da parte do nosso Deus. Porque não pense você que Deus vai determinar sobre a sua vida uma grande vitória se você não estiver alicerçado, preparado e forjado no fogo para receber essa grande vitória, essa grande bênção. Não, Deus, Ele nos prova para nos aprovar depois, para nos dar maturidade, para nos dar estrutura. É por isso que as provações vêm, pessoas começam a frequentar, os primeiros ventos começam a soprar, a única coisa que ela parece fazer, a tendência dela é desanimar. A tendência dela é se afastar de Deus. A tendência dela é procurar um outro lugar, é estar longe dali, porque no entendimento carnal e humano dela, ela está ali e o vento soprou. Eu quero te dizer, o vento soprou, você estando ali em meio aos irmãos, congregando, buscando a Deus, orando, louvando a Deus, cultuando ao Senhor, Deus está fortalecendo a sua vida, Deus está fortalecendo o seu caráter. E quando você louva ao Senhor, é o momento que o Senhor está preparando o cenário do seu milagre, é o momento que o Senhor está preparando ali tudo que Ele preparou para que você possa usufruir. Tem orientações de Deus para as nossas vidas que nós não entendemos, assim como foi na vida de Jonas. Jonas não estava entendendo qual era o mover de Deus ali naquela hora. Na ótica e na concepção de Jonas, Jonas pensava que aquela cidade, aquela grande cidade de Nínive, pela maldade que ela havia cometido até aquele momento, ela deveria ser exterminada de uma vez por todas. Era isso que Jonas pensava. Mas assim, Jonas endureceu o coração e achou assim: essa cidade está tão contaminada que ele não merece que eu vá lá falar nada com ninguém. Jonas preferiu virar as costas, desobedecer a Deus e pegar um outro rumo para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim: ah, mas essa pessoa já nos fez tanto mal, essa pessoa já nos maltratou tanto, eu não vou perder tempo em liberar a palavra de Deus nenhuma sobre ela. Naquele momento nós não entendemos quando o Espírito Santo de Deus, Ele nos move na direção dessas pessoas. O Espírito de Deus estava movendo Jonas em direção àquela cidade. Você sabe por quê, meu amado? Porque Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso pensamento. Quem pode esquadrinhar o coração do Eterno? Somente o Espírito Santo de Deus, que procede dele. E o Espírito Santo de Deus, ele é toda a sabedoria, ele sabe muito mais do que nós, infinitamente mais do que nós. Nós enxergamos só as circunstâncias, só o momento, só aqueles dias ali nós não conseguimos enxergar dias na frente. Nós podemos até projetar, nós podemos até sonhar,
Mas quem de fato sabe o que acontece no dia de amanhã, o que acontecerá semana que vem, no ano que vem e nos próximos tempos, é só o Eterno, porque Ele é dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Naquele momento, quando Deus estava ali liberando aquela palavra, dizendo a Jonas: Jonas, vai lá e profetiza contra Nínive, porque Deus já sabia e conhecia o coração da liderança que estava sobre Nínive, e Deus saberia que eles iriam recuar mediante aquela palavra liberada. Pastor, mas o texto está dizendo que Deus pede a Jonas, para Jonas liberar uma palavra de maldição, profetizar contra aquela cidade. Era isso mesmo, foi essa a estratégia de Deus. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração do rei que estava ali, da liderança que estava sobre Nínive, porque quando Jonas obedece, e Jonas clama a Deus por misericórdia, Deus dá a Jonas uma segunda chance, e Jonas vai até Nínive, profetiza contra Nínive. Então o rei que estava ali sobre aquele povo sabia que Deus iria cumprir aquilo que foi liberado por boca do profeta. Sabe o que aquele povo fez? O rei consagrou todo o povo, o rei congregou todo o povo e proclamou um grande jejum, e todos ali jejuaram, até os animais, diz o texto aqui que está declarado no livro de Jonas, até os animais, eles tiveram saco ali sobre os seus lombos. Ele ali vestiu, tirou as suas vestes reais, ele vestiu, o rei vestiu ali pano de saco e se assentou sobre cinza e foi clamar pela misericórdia de Deus, e colocou todo o povo e todo animal para jejuar. Eles não alimentaram e nem tomaram água, jejuando para buscar o favor de Deus e a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus mudou a sorte dos ninivitas. Sabe por quê? Porque Deus lá na frente, quando você for ler o texto sagrado, não quero entrar no detalhe porque esse não é o foco, mas lá na frente Deus usou a estrutura arrependida de Nínive para ajudar Israel a vencer uma batalha. Mas esse não é o foco, mas foi esse, aquilo que Deus viu lá na frente. Deus estava gerando no coração dos ninivitas um quebrantamento para buscar a face do Senhor, porque Deus iria usar a estrutura de guerra dos ninivitas para dar livramento a Israel lá na frente, porque Israel não estava preparado para a guerra, mas esse povo foi o povo usado por Deus para dar livramento ao povo do Senhor. Meu amado, o que Deus fala para você hoje, você pode até não entender, mas nós obedecemos porque a ovelha obedece. O que Deus te orientar hoje, então você vai deixar essa fé entrar no seu coração, e ainda que você não entenda por que Deus está me pedindo isso, você vai obedecer. Pastor, mas isso não é uma obediência cega, é uma obediência cega pela fé na palavra de Deus e não fé na palavra de homens. Aqueles que profetizam segundo a palavra de Deus. E o primeiro crivo, quando você receber uma orientação de um homem, uma orientação de uma mulher de Deus, o primeiro crivo que você vai passar é a palavra de Deus já revelada a nós. Essa palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Se os recados que você tem recebido, se as revelações que você tem recebido, se está em conformidade com a palavra de Deus, então você pode dar crédito, porque Deus não nega a si mesmo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Meu amado, minha amada, chega de viver essa vida tentando fugir de Deus. Primeiro, que você não consegue. Segundo, você vai arrumar a luta para a sua vida que você não tem estrutura para suportar. E terceiro, quando você foge do propósito de Deus, não só você padece, mas as outras pessoas que estão ao seu redor, em volta de você, padecem também por causa da sua desobediência. Não atraia para a sua vida aquilo que você não tem estrutura para administrar, mas seja obediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor, receba essa palavra no seu coração. Não queira você pagar um preço alto, não queira você viver uma vida caótica, mas não, abre o seu coração, abre o seu entendimento, deixa a fé transbordar na sua alma, para que você possa viver o milagre de Deus sobre a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a sua casa, para o seu matrimônio, para os seus negócios, para os seus projetos, mas escuta a voz do Senhor. Escuta a orientação do Senhor. Pastor, eu estou perdido, eu estou perdida. Volte a congregar. Você, quem sabe, virou as costas para a igreja. Você, quem sabe, abandonou a igreja. Você, quem sabe, tem muito tempo que você não cultua. E nós já entendemos aqui pelas Escrituras Sagradas, toda ovelha que está longe do aprisco, ela se torna uma ovelha vulnerável.
A circunstância da vida armou uma cilada para você, se viu numa posição vulnerável. É por isso que veio a tempestade e você não teve estrutura para administrá-la. Sabe por quê? Porque você, quem sabe, tem que se comportar como uma ovelha que está longe do aprisco e se tornou vulnerável diante das situações. Mas eu quero te dizer que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero te dizer que Ele te resgata hoje, nessa manhã, para dizer a você: volta, renove a aliança que um dia você fez com Ele, porque Ele nunca abandonou a aliança que Ele fez com você. Volta de novo para a igreja, reconcilie com a igreja, reconcilie com o Senhor, reconcilie com os irmãos, busque a Deus, não fique longe de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que gera fé na sua alma, para você continuar a sua caminhada na presença do Senhor, para você continuar sendo orientada pela palavra do Senhor. Não endureça o seu coração, não fuja das responsabilidades que Deus colocou diante de você. Todas elas podem ser grandes aos teus olhos, mas Deus te dará sabedoria, estrutura e orientação sobre cada uma delas, e você você passará por cada uma delas e será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Volte a obedecer a Deus. Não fuja dos seus compromissos, nem das suas responsabilidades. Volte a buscar a Deus. Volte a adorar o Senhor. Volte a congregar. Você que está fora dos caminhos do Senhor e sofreu uma grande decepção, volta. Volta, porque o Senhor está de braços abertos para te receber de volta, para dar continuidade àquilo que Ele já estipulou e já determinou sobre a sua vida. Você nasceu para cumprir um propósito do Senhor, e este propósito, você só irá usufruir das bênçãos advindas dEle, se você voltar a ter comunhão com Deus e com a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu coração e na sua alma, em nome do Senhor Jesus. E que Deus continue administrando sobre a sua vida e te abençoando grandemente para a glória do nome dEle. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra repouse em seu coração e ache morada.